Infelizmente, nós estamos super atrasados nesse debate. Nós estamos ainda dormindo, ainda não conhecemos, não reconhecemos o quanto se construiu de políticas públicas no Brasil importantes e o quanto se avançou em relação a recursos para a educação, né? E aí eu faço uma crítica a nós, que tivemos um período de 2 presidências do campo popular, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, mas eu acho que houve algum problema entre nós. Enquanto movimento social, movimento sindical, a gente não conheceu e não aprofundou os avanços que a gente conquistou, né? E um desses grandes avanços é o Fundeb. E porque nós se conhecíamos, se entendíamos que era importante, porque nós, ainda nos governos ditos populares, porque nós não efetivamos o Fundeb, né? São perguntas que a gente tem que se auto-questionar e responder. Porque nós, quando em 2009, ainda no governo Lula, foi aprovada a mudança do regime de exploração do petróleo no Brasil, de concessão para partilha, na Lei 12.351, criava-se juntamente nesta lei o chamado Fundo Soberano, porque nós, e muito pouco, né, não apoiamos e não tentamos avançar nesse modelo que está sendo proposto de exploração. Porque nós, em 2013, 2012, quando a gente consegue garantir a Lei 12.058, chamada Lei dos Royalties, né, que definia que 75% do petróleo, dos royalties, e 50% do Fundo Social do Pré-Sal iriam ficar para a educação e 25% para a saúde. Porque nós não avançamos e não fizemos a regulamentação. Porque nós agora, vou falar do passado, presente e futuro, porque nós agora, no presente, dia 6 de novembro, 5 ou 6, vai haver o chamado mega leilão do petróleo excedente de uma bacia, porque nós, de um contrato assinado em 2010, da chamada cessão onerosa da Petrobras, que foi massacrada, que foi retalhada, e por isso só consegue explorar desse fundo, só vai conseguir explorar 5 bilhões de barris, e vai sobrar trilhões de barris ainda, e esse excedente vai ser leiloado agora dia 6 de novembro. Só de bônus de assinatura, só o que 11 empresas vão pagar só para concorrer, vai dar uma bagatela de 106 bilhões. Agora, dia 6 de novembro. Que nós estamos fazendo, que não nos mobilizamos na defesa do nosso petróleo. O que é que nós estamos fazendo? Porque a gente não se mobiliza para defender esse dinheiro que poderia ser nosso. Como a gente não conhece, não reconhece e não se mobiliza, as empresas multinacionais estão aí, acreditam e querem tomar esse dinheiro, e se aliaram agora aos prefeitos, governadores, ao Congresso Nacional, para pegar essa fatia da cessão onerosa que poderia ser regulamentada para a educação, que está morrendo. Temos um Fundeb hoje que já está quase morrendo, nasceu com dia e hora para morrer. No Brasil as políticas não foram políticas permanentes, apesar do Fundeb
ter permanecido 10 anos na Constituição, o Fundef morreu com 10 anos. Uma criança com 10 anos morreu, surgiu uma outra criança para viver apenas mais 14 anos, que é o caso do Fundeb, já com dia e hora para morrer. Mas antes de morrer, ele já está moribundo. O atual Fundeb já não consegue garantir nosso piso, nossa carreira, né? E a valorização da educação como nós entendemos. Então, se nós tivéssemos acordado, né? E eu estou falando aqui, Helena, você falou da fala da importância da gente ter uma representação no Congresso Nacional, porque a nossa prioridade é disputar executivos. O que adianta um novo governo popular sem base congressual? Vai ficar à mercê do golpismo. Nós não tivemos 171 assinaturas para impedir um golpe, apesar de estar no governo. Então nós temos que perceber isto. E este Congresso aí pegou a sessão onerosa, né? Vai ter agora o mega leilão, chamado mega leilão, e eles, de forma rápida, uma PEC tramitou em 20 dias no Senado. A PEC que colocaria, tudo bem, vamos entregar para as multinacionais, mas os prefeitos, os governos estaduais e municipais estão sem dinheiro, vão pegar o dinheiro do pré-sal e redistribuir para os estados e municípios. Que na primeira proposta da PEC, da sessão onerosa, dizia, até do senador Cid Gomes do Ceará, dizia que parte dos recursos da sessão onerosa, desses 106 bilhões, 15% para os estados e 15% para os municípios, iriam retornar aos estados em forma de FPE e FPM. Valorizaria mais os estados do Norte e Nordeste, mas aí a disputa apareceu. Aí quem fazia oposição no Congresso disse o seguinte: não, cadê a parte dos deputados? Aí vem os deputados agora, querem a parte deles, e abrir uma negociação para que no futuro, que é o primeiro mega leilão, a primeira mega entregação, agora ia ser novembro. Já no outro dia, já vai começar a licitação dos novos espaços de sessão onerosa. Prevê mais 3 grandes mega leilões. Para os próximos mega, dessa vez, esse dinheiro não vai 1 centavo para a educação, poderia ir, não vai. Vai para os estados e municípios, vai para pagar a Petrobras, que tem que pagar a Petrobras do que ela explorou, vai para o governo federal, e nem 1 centavo para a educação. E nos próximos mega leilões já tem um acordo que parte dos recursos vão bancar as emendas dos parlamentares. Esse é o sistema brasileiro. E nós da educação estamos calados, né, sobre esse crime de lesa pátria que se está se fazendo, né? Então hoje o Brasil, com esse mega leilão, vai chegar a exportar mais de 50% do petróleo bruto está indo pré-sal. Vamos exportar o petróleo bruto e depois vamos comprar esse petróleo refinado. É absurdo, né? Há um século 14, 15, 16 era isso. Uma colônia apenas exportadora de matéria-prima, né? E agora? Tá? Então as empresas estão colocadas. A gente está falando isso porque se nós tivéssemos, primeiro, a consciência de classe, e segundo, representação no Congresso Nacional forte, nós poderíamos ter pelo menos colocado uma emenda. Peraí, são 106 bilhões, esse dinheiro era nosso, estão roubando, pelo menos coloque 6 bilhões na educação, pelo menos coloque 6 bilhões no Fundeb que está morrendo. Isso significaria para os estados e municípios e para a educação um grande avanço para a gente poder, pelo menos, esperar a chegada do novo Fundeb. E não houve nenhuma discussão sobre isso. Por isso nós entendemos, estamos fazendo esse debate há algum tempo, ou a gente enfrenta o debate do financiamento, ou a gente entende, né, que a educação, realmente a educação pública,
junto com a defesa da soberania, são elementos potenciais de unidade de uma nação. E pode ter dificuldade em outros temas, mas defender a educação, ainda há latente na população brasileira esse desejo de defender a escola pública. Que todo pai e toda mãe entende que a educação pode transformar a sua vida, transformar a sua família. Então nós estamos aqui nessa perspectiva. A educação, entendido, tem recurso do passado, porque a gente não dimensiona mais ainda essa discussão do precatório do Fundef. Ou a gente está achando que esse dinheiro não é nosso, ou a gente está achando que isso vai cair do céu, ou a gente não acorda para minimamente defender aquilo que uma categoria minimamente tem que ter, que é o seu corporativismo. Não é no sentido pejorativo, não. Se você não tem minimamente o espírito de corpo, você não avança, Você não avança. Somos uma categoria que defende, deve defender a educação como um todo, mas ela não pode se perder, nem o sindicato, nem as confederações, nem as centrais, naquilo que é basilar do debate sindical, que é defender o pão. Defender o pão. Marx colocar primeiro o pão, a consciência vem do processo. Os sindicatos são as escadas do processo de conscientização de classe. Mas para trazer, porque as igrejas trazem as pessoas? As igrejas estão prometendo o céu de diversas formas, Algumas vendem inclusive a passagem para o céu, A cadeira mais perto de Deus, E às vezes o pastor, o padre se autoproclama o próprio Deus, Mas elas atraem as pessoas por um debate subjetivo. Como é que a gente pode atrair nossos trabalhadores? Trazendo para uma questão mais objetiva inicialmente, que é a defesa da sua sobrevivência, do seu salário e da sua vida, Então essa retomada do aspecto do movimento sindical na sua materialidade inicial, ela passa pela defesa do financiamento. E o que mais incomoda a esse grupo que está aí, chamado agora ultra neoliberalismo, é fazer o debate do papel do Estado e do financiamento. Quando você vai defender o precatório do Fundef, você está defendendo a subvinculação. Você está defendendo a vinculação obrigatória de recursos para a educação. Você está defendendo a subvinculação de parte de recursos para o seu salário. E você está se confrontando exatamente com o Guedes. Eles estão propondo a desvinculação obrigatória total. E nós estamos apontando que, inclusive, essa conquista, que foi temporária, vocês ainda estão nos devendo. Então nós temos consciência que construímos essa luta, construímos essa lei, que a subvinculação é um aspecto super importante desse processo. No passado, nós estamos conscientes que eles não têm interesse nenhum em retomar ou efetivar o Fundeb. Eles não têm interesse nenhum de que recursos do pré-sal possam dar substância ao debate, porque, Helena, agora a gente defende, a gente tem que estar junto com a Undine, com o Concede, com os prefeitos, com os governadores, aqueles que entendam minimamente a importância de um Estado de bem-estar social, onde a educação seja responsabilidade do Estado, mas sabemos também que em muitos pontos nós vamos divergir, Então lá no Ceará ele fez um esforço total para construir esse debate, mais de 9 anos. Aí começaram agora os debates da macro-região, nós vamos, todo mundo. Aí na hora que eles montam uma máquina para fazer esse debate, excluem exatamente as entidades sindicais e os estudantes do debate. Então, nós temos que saber essa dificuldade dentro do sistema capitalista, Mas nós não podemos fugir, nem ficar fora, nem dizer que nós queremos o Fundeb, porque nós queremos as vinculações obrigatórias, 25%, 18%, que nós queremos o PNE. Então eu tenho dito e colocado que o Fundeb, o novo Fundeb, é estaca para enfiar no coração do vampiro do neoliberal, representado por esse Guedes. É tudo que eles não querem discutir.
que o Fundeb, e além do mais, o Fundeb permanente, que entraria em contradição com tudo isso que eles planejam. E eles estão dizendo agora, pô, tudo bem, querendo o Fundeb, mas a União não tem dinheiro. Que na proposta do novo Fundeb, a essência dela é dar maior responsabilidade e recursos da União, né? Minimamente saiu dos 10% obrigatórios para 40%. De quem? Da União. Aí eles falam o seguinte: tá legal, e da onde eu vou tirar esses recursos? Aí nós temos que estar preparados para dizer, apontar da onde tem recurso. Então, só de um poço, não é de um poço não, só da parte excedente do petróleo que a gente não conseguiu explorar, já saíram só para assinatura 106 bilhões, a preço de banana, estão entregando. São trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões. Tudo que se fez nesse país, como se faz no mundo hoje, é pelo recurso do petróleo. O golpe, tudo é centralizado na disputa dessa matriz energética ao petróleo. Tudo, né? O resto é cortina de fumaça. Se verte azul, se verte vermelho, se é presidente preto, se é presidente branco. O que interessa é se essas empresas multinacionais vão conseguir explorar esse petróleo, né? Então temos uma posição nacionalista aí empreendida. Então, nessa questão do novo Fundeb, quando a gente falou do precatório, pessoal, hoje pode ter prefeito aí já metendo a mão, querendo desviar os 60%, mas a grande maioria hoje não mexe nos 60%. Não mexe por quê? Porque nós não nos mexemos. Hoje esse debate vai até o STF. Não se sabe o resultado no mérito. Então, eles queriam até mexer, mas não mexe porque essa categoria se mobilizou, se articulou através das suas entidades, e a PLB tem um papel importante nisso, se articulou e foi questionar no mérito os recursos do precatório. Porque lá em 2015, 2016, 2014, 2015, o Ministério Público, né, todos chamados órgãos fiscalizadores, PGR, TCU, TCM, TCS, nenhum deles dizia uma palavra quando os prefeitos iam pegar o dinheiro no mole, livre, leve e solto. Não levantaram uma palavra. O dinheiro ia ser totalmente desviado. E parte foi. Só a partir do momento que entra as ações nossas, questionando no mérito, é que surgiu, né? Foram surgindo as jurisprudências. O caso Juazeiro no Ceará é o mais importante, é uma decisão de mérito, não de um desembargador, do colegiado, uma decisão de colegiado que diz que 60% são dos professores. Essa decisão foi dando jurisprudências em outros espaços, e hoje, em primeira e segunda instância, nós estamos avolumando, né, ganhos importantes que podem nos ajudar nesse debate final, que é o STF. Né? Então, quando o TCU vem, já te disse isso aqui várias vezes, quando o TCU vem financiado. Aquela decisão do TCU foi comprada, foi articulada por governadores vermelhos, pretos, amarelos, azuis, roxos, de partidos progressistas, de partidos não progressistas, porque na essência eles têm um pacto entre eles que o problema da crise fiscal nos estados e municípios tem que ser resolvido com o dinheiro do professor. Não é à toa que os governadores e prefeitos do nosso campo progressista, mesmo assim, não querem entregar os 60% aos professores. Não espere os 60% caírem do céu, meu povo. Não vai vir do céu. Não vai vir numa carruagem. Pode se transformar numa abóbora meia-noite, né? Não vai vir assim, né? Se não vier luta, uma luta consciente. De que eu estou lutando pelo precatório, porque eu entendo muito bem. Obrigado. Né? Com a luta consciente nossa de que esse dinheiro é da educação, e quem resgatou para a educação foram vocês. 150 bilhões do precatório irão
obrigatoriamente para a educação pela luta dos trabalhadores. Agora, a fração para chegar no seu bolso, você tem que colocar a sua proporção de consciência, a sua proporção de atuação, a proporção de luta. Então, a entidade, nesse caminho, ela está avançando. Eu falo assim porque é muita pressão. É muita pressão. Viu, Rui? Eu preciso de você coladinho a minha, juntamente com a Helena, lógico. Acho que esse trio, nós vamos compartilhar com o Helena, pode vir também. Né? Quanto mais melhor, né? Não é isso? Desde que a gente aceite, né? Desde que seja transparente, né? Essas relações triangulares não transparentes prejudicam alguém, não é isso, mestre? É, mas... Então, né? Entendeu o sentido, né? Entendeu o sentido, estamos juntos. Então, vamos criar essa relação muito maior. Eu falei eu, Helena, o Rui, mas são todos nós. Cabe homens, cabe mulheres, né? Nós temos uma grande articulação em torno dessa defesa do precatório, que ela é. Por isso me emociona, assim, quando o sindicato lá de Manacapuru, que não é afiliado a nenhuma entidade, vem para a luta, vai para Fortaleza, não sei nem como é que eles chegaram. Aí disseram que vieram 3 dias para sair, para chegar a Manaus, no Rio, né? E quando eles voltaram, 4 dias para voltar por causa da maré lá do Rio, né? É impressionante o quanto a gente precisa, o poder da educação de unificar um país, de unificar sua categoria em torno desse debate de financiamento do passado, que é o precatório, e por isso nós vamos abrir mão, e do presente, meu povo. A Lei 12.858 diz o seguinte: todos os contratos assinados a partir de 2012, que vão começar a entrar muito mais dinheiro agora, 75% disso é da educação. Vocês sabiam? 25% da saúde. E a lei está lá, viu, Rui? A lei está lá e ninguém, nem quando a gente estava lá no governo, quando eu digo os governos populares, ninguém regulamentou. Foram nossos equívocos. E agora, como a gente não está cuidando, está ali. Já apareceu gente de olho na Lei 12.058 para tomar esse dinheiro do futuro que poderia ser nosso. Então não adianta quando o prefeito e o governador diz que da onde vai tirar dinheiro? Ou o Bolsonaro não vai tirar dinheiro pelo Fundeb. Tira do petróleo, meu povo. Aliás, vocês deixem de roubar aquilo que já é nosso. Vocês estão roubando nosso petróleo, entregando para as empresas internacionais e estão tirando a educação. Só dessa sessão honorosa vocês estão metendo a mão em 106 bilhões. Né? Então, poderíamos. E tem mais 3 megaleilões. Então, se a gente vai perder agora, que já está sacramentado, dia 6, ninguém está se mobilizando para isso. Nós temos que preparar para os próximos 3 megaleilões. E numa guerra, quando você não pode ganhar tudo, vamos entrar para ganhar tudo, né? Igual aquele mosaico do maior time do mundo, que é o Flamengo, né? Isso. Até o fim, né? O que estava escrito lá, até o fim, né? E é assim mesmo, né? O povo pede o mundo de novo, não é isso? Essa entusiasmo que tem que ter, né? Nós queremos todo o petróleo do mundo para a educação. Agora, pode ser que a gente não ganhe todo, mas uma parte a gente ganha. Para entender essa perspectiva de luta importante do financiamento, importante confrontar Bolsonaro. Bolsonaro é um nada. Bolsonaro, como o sistema quer presidentes fracos. Ele é o melhor presidente aí para esse grupo aí. E quando ele nos diverte, estão tomando as coisas, né? Então não vai existir piso, carreira, um texto de planejamento, se a gente não garantir uma fonte permanente de financiamento, que no caso nosso é o Fundeb. Então, já está quantos minutos? Pronto, então vamos ali. Diz que eu nunca me entendo com isso.
essa relação aqui sempre foi ruim, entre apresentação e fala, né? Mas eu vou falando, o pessoal diz isso. Então, o novo Fundeb, pessoal, ele tem conceitos importantes. Como o Heleno falou, né? São 27 Fundebs. Né? Os estados, cada estado tem seu fundo, e esse fundo tem uma articulação nacional, onde a perspectiva é o retorno para os estados e para os municípios de acordo com o número de matrículas, né? Então, é isso que o Heleno falou, uma composição de fração dos impostos, né? E retorna em matrícula. Você pode ver aqui FPE, FPM, CMS. Né? Então, na proposta do Cid Gomes, na PEC da Seção Onerosa, ele propunha que o dinheiro do petróleo voltasse para os estados e municípios de acordo com a FPE e a FPM. Por isso valorizava muito mais o estado norte e nordeste, né? Mas o quanto é importante você ir num posto de gasolina e pedir o cupom fiscal. Parte daquilo ali vai para o seu salário. Tem que ter consciência. E a gente não pode cair no discurso, né, do Partido Novo, dos liberais, dos ultraliberais, que querem Estado mínimo. O problema do país é imposto, não é isso, pessoal. O problema do Brasil é a proporção de taxação. É um dos países que mais taxa salário, né, que mais taxa consumo no mundo. Né? Uma tabela de imposto de renda absurda, né? Que não faz a taxação das grandes fortunas como na Europa, os Estados Unidos fazem. Aqui no Brasil a fortuna rola solta. Morreu uma empresária cearense chamada Yolanda Queiroz, do Grupo Queiroz, né? E morreu um outro empresário também do M. Dias Branco, né? Deve estar nessa lista aí, viu? Deixa eu ver, a gente orou, rezou muito pelas almas dele, mas as almas dele deixaram só 6% da taxa que é feita lá no Ceará do imposto com fortuna, só 6% dele proporcionado para nós no Ceará um abono salarial de quase R$3.000 para cada professor, né? Porque, como a gente explica, nós lá no Ceará é obrigado a aplicar no mínimo 80% do Fundeb com o salário do professor. Quando entrou o dinheiro dele, baixou, ficou 77, 78 ao final do ano, e aí ele foi obrigado a não repor através desse abono. Então, quando os ricos morrem, quando tem muito dinheiro, aí o dinheiro dele vem para nós, né? Então, ninguém quer que eles morram não, mas taxar as grandes fortunas é importante, pessoal. Né? Basicamente, não precisa nem fazer reforma de nada. Se tivesse a taxação das grandes fortunas, é um projeto que desde muito tempo a gente defende, né? Taxasse apenas em 10%, resolveria muito as questões sociais no país, né? Ou encaminharia, né? Então pode passar, vai ser mais rápido. Aí o Fundeb traz o conceito de equalizar o valor por aluno no território estadual. Para que isso ocorra, os governos dos estados contribuem bastante para a formação dos fundos, de modo a viabilizar o valor aluno igual na rede estadual e municipal. Esse conceito é importante, de equalizar. Então, os municípios que não conseguem chegar a um valor mínimo naquele próprio estado, parte dos recursos da própria rede estadual vão ser canalizados para aquele município. Se o Fundeb é importante para nós, de forma geral, é mais importante ainda para os municípios. Se o Fundeb é importante, o novo Fundeb é importante para o Brasil, mais importante ainda é para o norte e para o nordeste, exatamente porque pela nossa história socioeconômica, né, pelo preconceito, pela exploração que nós sofremos, o que aconteceu, nós não conseguimos ter o mesmo custo aluno dos estados sul e sudeste. Então, no Fundeb é obrigado, né, os estados e mais à frente a União tentar equalizar isso com a chamada complementação. Para os estados e municípios precisa, aí vem a complementação da União, que hoje é apenas de 10%. E na proposta no Fundeb nós queremos chegar a 40% da União. Por isso a guerra vai ser grande. Não vamos aprovar o novo Fundeb de forma fácil, ao contrário, Heleno está nessa luta, Heleno sabe. Nós vamos enfrentar, primeiro,
O novo Fundeb vai disputar a concepção do Estado. O novo Fundeb é totalmente contrário ao que esse governo apresenta. E o novo Fundeb não é pactuado da mesma forma com muita gente, muito prefeito e governador que diz que defende o Fundeb, mas quando for para o Congresso, dificilmente, Helena, vão querer garantir os 60%. Até os 60% estão em risco dentro do novo Fundeb, por incrível que pareça. Porque se a gente continuar dormindo, né? Continuar terminando, né? Meu cara aqui, concluir. Né? Se a gente não acordar, né? A gente vai poder ter um novo Fundeb para sempre e nos lascar. Nós queremos um novo Fundeb, ele tem que ser permanente, tudo bem? Tudo bem, permanente? Mas do jeito que está, né, Rui? Cadê o Rui? Já correu? Vou falar com o meu presidente não, porque tem que respeitar a hierarquia. Permanente, mas do jeito que está, igual a Borocochô, não dá, né? O negócio está para baixo. O Rui está para baixo, hein? Mas aí, ele tem que ser permanente, tem que ser para cima, né? E para cima, que levanta a coisa, em qualquer lugar é dinheiro, muito petróleo. Mete petróleo nele, né? Então, no Rui, como no Fundeb, nós precisamos estimular com algumas questões da farmacologia, mas no caso do Fundeb é com petróleo, né? No caso do Fundeb é com dinheiro de pressão. Então, permanente, né? Robusto, né? Viril, né? Estou falando do novo Fundeb, viu, cara? Então, forte, permanente, forte, com maior complementação da União, com novos recursos que nós estamos dizendo que é do petróleo, uma das vias, né? A outra é quem está discutindo novos impostos. Pode passar, já está acabando. Então, perenizar não é suficiente. Para encerrar ali, vocês vão observar essa tabela aí de 2008 a 2019, desde a instrumentalização do Fundeb. O que acontece? Né? Vocês vão perceber que o crescimento nominal vai diminuindo, né? Na 35%, quando dá passagem de Fundeb para Fundeb, de incremento de dinheiro, mas vamos ver que tem uma regressão, né? Em 2016 houve aí uma maquiagem, porque entrou dinheiro da repatriação, lembram? Ainda no governo Dilma, o dinheiro que roubaram do país, parte do dinheiro, depois o próprio país lavou oficialmente, e parte desse recurso da repatriação foram para o Fundeb e deram uma injeção de dinheiro. Então a gente teve dinheiro já dos mortos, a gente teve dinheiro que foi roubado aqui e volta, para ver o quanto o Fundeb é forte. No Fundeb não é atingido pela PEC 95. Outra vez de luta CNTE, nós conseguimos evitar contingenciamento via Fundeb. Eu digo que o Fundeb é a porta que a gente pode sair, né? Está quase se fechando. O Fundeb é uma alternativa que a categoria tem de ficar pelo menos com a boia quando passa essa tempestade, né? Para chegar a 2019, né, o crescimento foi apenas de 2,5%. Como o Fundeb é uma caixa de impostos, isso tem a ver também com a economia, né? Uma economia em queda, uma economia em recessão ou em quase recessão. Pode passar? Acho que acabou. Aí só pronto, esse ponto. Olha aí, Helena, olha. O crescimento nominal do piso, nesse período, né, 2011 a 2018, nominalmente foi de 11,6%. Os fundos estaduais do Fundeb, nenhum deles teve crescimento próximo aos 11,6%. O piso é importante, valorizar muito importante ainda, mas há uma contradição. O Fundeb não cresceu na mesma proporção das necessidades de valorizar o piso, nem das nossas carreiras, né? Então a gente tem que fazer um bom debate. Só que os prefeitos e governadores dizem, eu não posso dar o piso. Não, é obrigado. Então bote mais recursos. Você tem gente lá no Congresso, mude a lei e bote mais financiamento para o Fundeb continuar sendo a fonte perene de localização. Pode passar. Vai passar. Pode passar. Novo Fundeb, seus pilares, né? Tornar o Fundeb permanente, aumentar recursos, maior complementação da União, valorização dos profissionais da educação. Esse é um eixo que a CNTE está colocando, não é isso?
presidente, a valorização não mais apenas do magistério, que não foi, lá na luta, sou mais novo do que o Heleno, mas o Heleno está sempre na luta. A luta pelo Fundeb, nós já queríamos, né? A SNT já queria profissional de educação. A correlação de força é que não garantiu. E ficou só para o magistério. E nesse nós estamos defendendo que os profissionais de educação estejam todos atingidos na hora da repartição obrigatória para salários, né? Pode passar. E a PEC 1515, né? Ai, meu Deus. Eu fiz, tá aqui, tem um, me ajuda? Eu esqueci, o dinheiro tá aqui dentro. Não, é isso aí, esse debate está aí no TDzinho, informativo, né? Esqueci de distribuir. Eu queria finalizar para dizer que é muito importante a gente notar, ainda há no Brasil um desconhecimento muito grande da questão do financiamento da educação. Eu queria que a gente não abrisse mão da nossa perspectiva de lutar pelo financiamento da educação, mas como instrumento de disputa de concepção de sociedade. Esse é o nosso papel, né? Dinheiro é importante, financiamento é importante, mas dinheiro sozinho não traz felicidade, e a felicidade só para uma pessoa não nos interessa. Então, um grande abraço do Ceará e vamos à luta.